do Júlio, sabe? Eu não gosto de misturar até com o gorila, para não parecer que eu sou amigo de uma pessoa para pegar a hype dela. Mas com o Lucas era mais uma de, não, ninguém menciona ele, é um pró e tal. E várias vezes aqui no CT, em outros locais, eu já chamei ele para gravar. Quando o Lucas lançou um curso de pose, ele me mandou um direct no Instagram falando assim, você pode me ajudar com divulgação que eu te dou porcentagem do curso. Eu falei, não precisa da porcentagem, eu vou divulgar. Divulguei. Então eu nunca tive nada contra o Lucas. Quando foi um certo dia, um amigo meu, que eu não vou mencionar quem, falou assim, ó, o Lucas tá puto com você, falou que você é puxa-saco do Fabrício, pode olhar, ele até parou de seguir você. Eu falei, mano, não acredito. Aí eu fui e olhei, realmente ele não seguia. E aí, e não é que eu puxo o saco do Fabrício, é que eu e o Fabrício temos uma amizade de longa data. Não é a mesma coisa de ser mais um atleta que é conhecido, digamos assim. Então eu falo mais do Fabrício, eu falo mais do Gorila, porque os caras são meus amigos e eu sei ser amigo. E aí, ele deve ter ficado chateado com aquela frase que eu falei sobre ele estar 5 degraus abaixo do Fabrício. Eu reafirmo o que eu falei e sempre falei, Portugal Pro não foi uma referência porque o cara que ficou em 5º lugar, ficou em 7º, ficou à frente dele no Portugal. E só que antes disso ele já tinha começado com essas crises. Aí ele foi num podcast agora e falou assim, 2 caras que estavam com o Cariani para falar mal de mim, falaram que... Eu sou um deles. Um atleta aí... Ixi, agora vai ser 3. Um atleta do Olímpia. Um atleta do Olímpia. Falou de mim, mas eu perguntei pro atleta, o atleta vai falar que falou? Se você fala alguma coisa para alguém e o outro vai lá intimar ele, todo mundo vai chegar e falar, não falei não, até para não gerar tumulto. Só que quando ele tirou o Renato, teve gente que mandou assim para mim, ele segue o Jorlan, o único que ele não segue é você e o Júlio. E eu falei, mano, não foi eu que falei isso, nem do atleta, e também falou assim, que disse que alguém tinha dito que estava aqui, que ele estava tinha 6 caras no Portugal na frente dele. E nisso eu comecei a receber hate. Só que eu falei que eles eram os 2 melhores do Portugal, o Fabrício e o Coelho. E isso eu já recebendo hate. E para quem não sabe, eu perdi minha conta com 50 mil seguidores e agora ele fez um vídeo, uma live, não sei o quê, falando pra galera boicotar canais de comentários. Quando você fala de boicotar, você está querendo censurar alguém porque você não gostou de algo que ele falou. Claro. Isso é uma censura. E, por exemplo, o canal que fez comentário foi eu e acho que mais alguns outros. Mas o que eu vi que falou que ele ia ficar entre 10º e 12º foi eu. E ele falou, às vezes fica falando... Não vou citar a palavra aqui, só que assim, acabou que foi exatamente o que eu falei. Então, assim... O Lucas também, ele fica, ninguém me dá uma oportunidade, eu venci as drogas, eu vim do Nordeste e tal. Eu vou falar uma coisa, eu também vim do Nordeste. Só que eu não fui para as drogas e parece que para ele o mérito é ter ido para as drogas. O que eu superei foi ir para a faculdade, estudar, correr atrás. Porque eu venho de uma família pobre, eu nunca falei isso. Eu já falei pro Júlio, o Júlio até falou assim, você tem que falar isso uma hora para a galera. Quando eu fui morar na casa dos meus pais, não tinha telhado... correr na sala e nem na cozinha. Quando chovia, a gente tinha que correr e jogar as coisas para os quartos. Não tinha telhado? Não. Era só parede? Era só as paredes. Telhado não tinha. As portas, eu vou falar bambu, porque aqui é mais fácil. Lá chama flecha de sisal. É a mesma coisa que o bambu amarrado. E aí você vai, trava, não tinha como abrir, ficava presa até o dia que a gente teve dinheiro para comprar uma... Mas você morava numa região tipo de sertão? Tipo roça, sertão, mas não é tão roça. sertão. E era gente que não tinha condições mesmo. A porta de abrir e fechar só tinha da frente. A do fundo também era estilo bambu amarrado. O chão era só o barro ali pisado. Então, assim, eu também vim de baixo. Aí, quando o Lucas fala assim, parece que só ele, Deus só abençoou ele. Ele chegou assim e falou, vocês que comentam aí, vocês não conquistam nada na vida. Graças a Deus eu conquistei. Graças a Deus. Tenho hoje um canal que sonhei muito, estudei engenharia civil, concluí já todas as matérias, graças a Deus. Então, assim, eu me senti muito magoado, porque foi alguém que eu já falei assim, não, eu vou divulgar teu trampo, eu vou divulgar, eu vou te ajudar. E sem eu fazer nada, ele simplesmente se virou e começou a atacar. E ele pode até dizer assim, eu não citei teu nome. Pode ser, mas lê os comentários.
Uma vez eu mencionei uma pessoa aqui, Cariane, que não me tratou bem numa live. E a galera começou, foi o Kaique. Eu fui lá e falei, Kaique foi uma das melhores pessoas que eu já conheci. Aí quando fala outra pessoa, eu vou lá e respondo. Se eu falar alguma coisa numa live, eu tenho responsabilidade de ou citar nomes ou olhar se está sendo atribuído para alguém. Porque você vê, ele fala, vamos boicotar. Só que ele não cita nome. Você já pensou, ele não parou para pensar que um inocente pode pagar por uma coisa que a culpa é dele? E depois que a sua conta vai embora, não adianta mais. Eu pedi inúmeras vezes para o Instagram devolver minha conta, não adianta mais. Então é assim, eu fiquei muito magoado, eu fiquei muito ofendido, porque assim, cada um tem seu trabalho. Um comenta, outro é atleta. O cara falar assim que, o cara que não faz nada pelo esporte. Só quem é atleta faz pelo esporte. Se você tirar o fã, se você tirar promotor de evento, que às vezes nunca competiu, o Terry, que é um exemplo, que nunca competiu. Então assim, você não pode achar que porque você é atleta, você é melhor que os outros. Você não pode achar que porque você saiu das drogas, você é melhor do que uma pessoa que nunca usou drogas. Então assim, eu estou falando aqui porque eu estou realmente bem magoado e bem chateado. Tá aí o desabafo. Não. Eu acho... É foda. O que eu acho... O mal das pessoas é a arrogância e pior, quando você é arrogante, usando Deus e se fazendo de bonzinho. Esse é o pior, para mim é a pior pessoa, entendeu? Quando você é arrogante, mas você não sai, eu sou humilde, isso e aquilo, tudo bem. Mas você dá uma de humilde para a plateia, mas ser outra coisa em off,